está de volta e agora com a Edi, trazendo uma história de Campinas de um jeito assim, meio assombroso. Olha só. Estamos em Campinas, terra do ilustre compositor Carlos Gomes. Mas o que tem a ver o maestro com esse túnel da Vila Industrial? Um espaço a perder de vista, que mesmo iluminado... E com o Cemitério da Saudade, esse museu a céu aberto de Campinas. O que é que eles têm em comum? São pontos importantes da cidade que apresentam também cidadãos ilustres campineiros. Tudo isso para costurar a história de Campinas. E aí é que entram esses 3 campineiros ilustres, eu diria assim. Não tanto. Eu estou aqui com o Cilo, com o Thiago e com a Júlia, e também tem uma outra parte dessa turma que resolveu costurar a história de Campinas de um jeito inusitado, lúdico, colocando pitadas de assombração. Assombrações de Campinas. Episódio 1. O fantasma do túnel. Aí o Thiago estava lendo o Gilberto Freire, As Assombrações do Recife, né? E aí ele falou assim, olha isso aqui, tá, vamos fazer de Campinas. Eu falei, beleza, vamos embora. E desse projeto nasceu o quê, Júlia? Nasceu o nosso podcast. A gente viu a necessidade em contar essas histórias, né? As histórias que estavam sendo esquecidas ao longo dos anos pela nossa sociedade, que não deveriam. E tem muitas lendas campinas, como muita gente nem imagina, né? Muitas. A gente está na frente de uma aqui, que é o soldado da Revolução de 30, é uma homenagem, né, da Revolução de 32. Esse soldado, ele atendeu uma mulher em trabalho de parto, ajudou a criança a nascer, entregou a criança, saiu do meio do público e voltou para a estátua. Então ele está ali de olho para ver se chega mais alguma mulher grávida em trabalho de parto, ele já está ali para ajudar. Aqui era o ponto final do bonde da morte e é onde começou a nossa história também. O bonde saía do centro da cidade, trazia obviamente os passageiros vivos, mas também trazia os passageiros mortos. O ponto final do bonde da morte, como já dito, era um cemitério. O Cemitério da Saudade. O primeiro cemitério público do Brasil. A gente vai para dentro do cemitério porque lá também tem mais causos para contar, muitas lendas, e a gente vai para lá, né? Vamos embora. A gente está chegando perto de um túmulo aqui, que tem uma baita história. É uma história famosa, folclórica de Barão Geraldo. Acabou se tornando uma história de assombração porque é a história do boi falou. Ordenaram ao Toninho que buscassem os bois num local afastado onde tinha umas árvores, os bois estavam deitados, era uma sexta-feira santa. O Toninho, cumprindo a ordem, foi até lá. Para que ele foi pegar o boi, para trazer o boi para trabalhar, o boi falou: Hoje não é dia de trabalhar. Hoje é dia de Nosso Senhor Jesus Cristo. A linha majoritária diz que o Toninho deixou de ser um servidor da lida diária de roça, foi para dentro da casa grande, acabou acompanhando durante o resto de sua vida a vida cotidiana mais de dentro da casa, com um trabalho um pouco mais leve, né, do que o braçal. E ele, quando morreu, foi enterrado ao lado do Barão Geraldo. Esse é o jazigo de Barão Geraldo. Tem muitos pontos de Campinas que convidam a gente para refletir, é o que esse grupo trouxe. Tanto que a gente vai agora para o centro da cidade, né? Vamos lá. Mergulhamos no túnel da história de Campinas, o famoso túnel da Vila Industrial. É bem esquisito. Tem uma pegada assustadora, né? Meio a perder de vista, assim, né? Ó. Antes mesmo de eu nascer, quando meu pai era criança, o meu avô, ele foi passar por esse túnel e ele começou a passar mal. Desde pequenininho eu sempre me lembrei que o meu avô Benedito, ele desistiu de passar por aqui, não passou bem não. Quais são as assombrações daqui? Tem vários registros de assombrações ao longo do tempo. E aqui nas imediações do túnel existia uma vala comum, um lugar onde as pessoas que morriam eram enterradas sem muito registro, porque era uma epidemia, algo muito parecido até com o que a gente viu em alguns estados, né, agora na pandemia da Covid. Então, os primeiros registros de fantasma aqui foram nos anos 60 e ninguém sabia direito
qual era a origem do fantasma, né? Dos nossos estudos a gente criou algumas hipóteses. Primeiro podia ser alguém que morreu na epidemia de febre amarela. A outra hipótese era um senhor que morreu numa inundação aqui no túnel. E a gente tomou a liberdade de chamar ele do velho do guarda-chuva. Mas ele não vivia sozinho. Quando ele aparecia uma senhora junto com uma bengalinha. A gente também batizou ela de velha da bengala. A última foi nos anos 90, quando é o fantasma da lanterna. Quando apareceu o fantasma da lanterna, as pessoas atravessavam aqui e alguma coisa com um brilho, com uma luz muito forte, chegava a cegar momentaneamente as pessoas. Qual a extensão dele? Tem perto de 200 metros. A gente está ouvindo vozes ao fundo e não são dos fantasmas, são dos estudantes. Ele sai correndo, a minha amiga já passou aqui e saiu correndo. Você acha que ela viu fantasma? Ah, ela fala que sim, mas eu não acredito nisso não, é coisa da cabeça dela. Será que é coisa da cabeça mesmo? Não sou muito chegada aos fantasmas, só dos Gasparzinho. Outro dia os caras estavam lá na ponta, lá esperando. Aí ele falou assim, a senhora tem coragem de passar por aí? Eu disse assim, todo dia eu passo. Aí ele falou assim, sabe uma coisa, eu vou aproveitar a carona da senhora. E eu falei assim pra ele, que vergonha, né? Eu desse tamanho e 2 brutamontes com medo de passar. E a senhora passou feito segurança? E eles veio atrás de mim. Ui, mas que beleza! Eles veio atrás pra poder passar, porque eles estavam com medo. Eu falei, você não tem vergonha, não? E daqui a gente vai para um outro ponto da cidade que também traz histórias assombrosas de um ilustre morador de Campinas. É a nossa assombração mais ilustre. Estamos no centro de Campinas, na Praça Bento Quirino, e estamos chegando perto de um ponto bem conhecido da cidade, que tem a estátua de Carlos Gomes. Esse monumento, ele serviu para apaziguar a nossa assombração do Carlos Gomes. Ele está enterrado aí. Aliás, esse é o motivo dele ter acalmado um pouco, porque Carlos Gomes morreu em Belém do Pará. E aí, quando ele saiu de Campinas, ele não saiu feliz, totalmente feliz com a cidade. Ele saiu meio chateado com Campinas. Ele não foi muito valorizado. Era uma cidade muito ligada às grandes famílias e Carlos Gomes teve uma outra origem, teve uma origem mais humilde e ascendeu muito rápido por causa do talento dele, né? Então isso acabou gerando ciúme, acabou gerando, né, uma coisa que a gente já conhece, algum grau de inveja. Então ele saiu pisando duro daqui e aí ele morreu em Belém, foi enterrado lá em Belém do Pará e o governador de estado da época falou, não, de jeito nenhum, um filho ilustre do estado de São Paulo e de Campinas não pode ficar em outro estado, vamos trazer o corpo de Carlos Gomes de volta. Ele foi enterrado no jazigo de uma família muito importante aqui de Campinas. Só que esse foi o problema. Não gostou de ser enterrado no jazigo de uma outra família que ele não tinha relação nenhuma. Então o que ele fez? Ele voltou e começou a assombrar a cidade. Dizem que ele vai no colégio Carlos Gomes, ele aparece por lá de vez em quando e também na sala de ensaio da Orquestra Sinfônica. Pra matar a saudade, né? Pra não deixar enferrujar o dedo. O que será que ele toca, hein? O Guarani, né? Vamos nos divertir e aprender um pouquinho com isso. Gerar o debate para esse tipo de coisa, para enaltecer, para engrandecer a informação legal. Porque a assombração não é a aparição, é o que fizeram com ela, porque muitas vezes foram vítimas da sociedade, né? Então acho que esse é o grande legado que o Que Te Assombra quer passar. Fazer outros caminhos dentro da arte, né? Ó, por mais caminhos que vão além das assombrações. Exato, é isso aí. E muito legal, porque daí fica o questionamento, o que é que te assombra? É, o que te assombra? Hoje em dia, muitas coisas, né?